Se você curte uma crise existencial básica, A Morte de Ivan Ilitch é pra você. O livro já te dá um spoiler no título. Morre Ivan Ilitch. Então, bora de resenha! Esse livro foi escrito no século XIX, em 1886, por um autor russo chamado Tolstói. O mais legal desse livro é que ele nem começa do Ivan Ilitch em si, mas começa exatamente da morte dele. A gente tá num cenário, assim, fúnebre, onde a galera deveria estar super triste, mas, tipo, não tá. Os amigos, os familiares, os conhecidos, todo mundo tá querendo saber de Ivan Ilitch o que ele deixou. Tem gente que quer saber o que vai acontecer do cargo dele, a esposa tá querendo saber da herança, a galera é interesseira mesmo. E o que Tolstói tá querendo dizer pra gente nessa hora? A morte, ela só afeta o próprio morto, entendeu? Morreu antes ele do que eu? Essa é a pegada. Pelo menos nós, leitores, estamos interessados em quem é Ivan Ilitch, e eu conto pra vocês agora. Passado esse primeiro momento do velório, a gente vai conhecer quem é Ivan Ilitch. Ele é aquela personagem que dá raiva. Por quê? Você não quer ser um Ivan Ilitch da vida. Ivan Ilitch é um cara que vive de aparência. Um cara que tem um ideal de uma vida perfeita, de uma família perfeita. Ele batalha por esse ideal. Por isso, pro leitor, ele se torna insuportável. E aí você fica pensando, não é à toa que aquela galera lá no velório, tipo, não tava nem aí pra quem foi Ivan Ilitch, certo? E uma das formas de manter a aparência era com a própria profissão dele. Ele era juiz, ele tinha esse cargo público, ele tinha prestígio na sociedade. Se eu fosse escrever essa história hoje em dia, Ivan Ilitch não seria um juiz, ele seria um youtuber tentando aparecer e manter as aparências. Então você vê como os clássicos são, assim, importantes. Eles falam de assuntos que são atemporais. O que acontece com o Ivan Ilitch? Ele fica terrivelmente doente, uma doença que vai matando ele aos pouquinhos, e o livro é esse. Você vai com o Ivan Ilitch acompanhando a jornada dele desde o primeiro dia que ele sentiu uma dor horrível até a morte dele. Aí nisso que ele fica doente, só pra você ter noção da mentalidade do cara, ele vai procurar um médico, né? Mas ele não vai procurar um médico, ele tem dois médicos, porque ele tem um médico e ele tem um médico que é o médico famoso dele. Então, assim, mesmo lá no início da doença, ele ainda tá tentando mostrar uma certa cara, um certo ideal para a sociedade, sabe? Só que conforme a dor e a doença vai tomando ele, essa coisa deixa de tomar importância, sabe? Ele para de querer ver a própria família dele, ele não quer mais contato com os colegas dele, as coisas que davam prazer para ele, tanto o prazer que Tolstói chama de social, ou seja, aquele prazer de aparência, e o único prazer que ele tinha, que parece ali que era jogar carta, jogar whist, até esse vai escapando também, porque ele vai caindo mesmo até chegar à morte. Só tem uma pessoa que realmente fica com o Ivan Ilitch nesse tempo todo, que é o cuidador dele, chamado Gerasim. Ele é o mujik russo, ele é a figura da simplicidade, ele tá totalmente oposto às pessoas que Ivan Ilitch conhecia e a quem ele devia uma certa satisfação. Então, Gerasim é o único que ele atura, entende? Porque ele é a parte mais pura de Ivan Ilitch ali, em forma de outra pessoa. Só que aí tem uma parada que acontece no livro, que é aí que entra a genialidade do autor. Chega uma hora que as descrições vão ficando tão intimistas e tão intensas da dor e do processo da morte, que Ivan Ilitch começa a chamar a dor de ela. É como se a dor dele tivesse um CPF e um RG. Ela vira uma pessoa, muito mais do que as pessoas que o rodearam assim enquanto ele ainda estava bem em saúde. A dor é uma companheira, tanto quanto Gerasim. Só que a dor é uma companheira que ele detesta, embora ele aceite. E Gerasim é um companheiro que às vezes ele implora para ficar um pouco mais ao lado dele, e mesmo que seja em silêncio. Mas ele só não quer se sentir sozinho, porque conforme os dias passam e a doença piora, mais e mais perto e tem que encarar a morte ali. E falando em morte, é bem ali, na morte de Ivan Ilitch, que é o fim do livro, basicamente, que o autor te pega. Porque você passou o livro inteiro seguindo esse personagem que ele não queria morrer. Ele queria continuar naquela vida de aparências dele. E ele finalmente entende que tudo isso não vale de nada. Conforme ele vai descartando um aspecto da sua vida após o outro e vendo que tudo isso era super falso, ele finalmente encontra sentido da vida
na hora da morte. É quando ele encontra a paz. É uma história de crise existencial, mas também há um certo tom de esperança na coisa toda. Toda essa jornada é num livro assim fininho, é bem pequeno mesmo. E eu esqueci o que eu ia falar no final. Vocês já perceberam que um título de livro pode despertar sua curiosidade? Uma capa muito bonita vai chamar sua atenção. Mas, cara, o título é o que vai fazer você refletir. E você vê lá, a morte de Ivan Ilitch. E para além de um spoiler à la Dragon Ball, você começa a se perguntar, pô, quem é Ivan Ilitch? Por que ele morreu? Como ele morreu? Onde ele morreu? O que aconteceu com esse cara? Se eu já sei que ele vai morrer, por que eu vou ler essa história? Isso te intriga ainda mais. A genialidade de Tolstói. Não é à toa que os livros desse cara estão nas listas dos livros que você deve ler antes de morrer. Então, assim, não morra antes de ler A Morte de Ivan Ilitch.